ontem aqui na Câmara dos Deputados nós tivemos então a urgência de um projeto voltado a tratar sobre esse tema aprovado. Foi aí uma urgência, uma votação simbólica, bem rápida, cerca de 1 minuto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, então colocou a urgência do projeto que estava tramitando na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa desde 2007, ano que foi apresentado pelo ex-deputado Otávio Leite. Esse projeto, ele aumenta as penas para o crime de falsificação de bebidas, ela que passaria aí de 4 a 8 anos de reclusão para 6 a 12 anos de prisão. Ainda não existe uma data para a votação desse projeto, mas a gente lembra que com a urgência aprovada, o texto vai ter aí uma tramitação mais rápida, mais célere. Ele não vai precisar passar por comissões para ser votado e agora ele fica pronto para ser analisado e votado no plenário da Câmara dos Deputados. Ele fica aí à disposição dos parlamentares. Então basta o presidente da Casa, Hugo Mota, pautar esse projeto. Ele vem aí nessa esteira mesmo, Nath, por conta desses casos que foram registrados em São Paulo e também nós tivemos casos em Pernambuco de intoxicação por metanol, ele que vem aí nessas bebidas destiladas, como por exemplo gin, vodka e também cachaça. Antes desse surto acontecer, de acordo com o Ministério da Saúde, essas intoxicações eram registradas aí cerca de 20 intoxicações por ano. Agora a gente vê um aumento significativo nessas intoxicações, elas aí que causam cegueira momentânea e também pode levar até a morte. Ontem o Ministério da Saúde, ele fez uma coletiva onde ele apresentou aí medidas que devem ser tomadas pela própria pasta em relação a esse assunto. A nossa repórter, Letícia Araújo, ela acompanhou essa coletiva do ministro Alexandre Padilha e ela fez um material para a gente detalhando os principais pontos que foram anunciados por Alexandre Padilha e agora a gente vai acompanhar esse material feito pela Letícia Araújo. Nessa terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou novas medidas para controlar os casos de intoxicação por metanol e coordenar as medidas necessárias. Além da nota técnica liberada para profissionais da saúde, o ministro Alexandre Padilha disse que o Ministério fez um edital e acionou outros países para adquirir um medicamento que não circula no Brasil, o Fomepizol. Ainda, segundo ele, 4 empresas privadas já foram mapeadas para a venda desse medicamento, sendo 2 na Índia, 1 em Portugal e 1 nos Estados Unidos. O ministro afirmou que o Fomepizol, assim como o etanol farmacêutico, age reduzindo a gravidade da situação e de óbitos, mas tem uma eficácia maior e manejo mais simples. Padilha afirmou também que o país já tem um estoque de etanol farmacêutico em hospitais universitários e que pretende aumentar a distribuição e adquirir novas ampolas. Segundo o ministro, mesmo antes da confirmação clínica, os casos são tratados como ocorrências de intoxicação por metanol. Até o momento, o Brasil investiga mais de 55 casos. Além disso, uma morte já foi confirmada em São Paulo. Além dessas medidas, o Ministério solicita a notificação imediata de casos suspeitos. O telefone 0800 da Anvisa está disponível para denúncias e o CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, está disponível para consultas online. É isso, Nath. Então a gente teve aí essa coletiva ontem do ministro Alexandre Padilha, onde ele detalhou todos esses pontos, onde que a Letícia trouxe, e agora a gente também acompanha o caso aqui do cantor Hungria, ele que está internado em um hospital aqui em Brasília por suspeita também de intoxicação por metanol. Nath. É isso, Marília. Eu lembro também que, enfim, na internet, muita gente vem lembrando da época da Covid, né? Lá no comecinho, quando a gente começou a entender que o negócio era sério. A questão do metanol é muito séria, mas ao longo dessa semana a gente teve diversas coletivas com informações um pouco desencontradas, que é normal nesses casos em que surge ali uma história e ela vai ganhando peso e se espalhando pelo Brasil, até as próprias autoridades usam expressões que no momento não são muito corretas. Então é muito importante isso de que, sim, a gente tem 59 casos sendo investigados, apenas uma das mortes, das diversas que a gente já teve registro durante a semana, de 7 mortes e tudo mais, mas apenas uma teve realmente a confirmação de que a pessoa morreu
porque bebeu uma bebida adulterada com metanol. O metanol foi encontrado no corpo dessa pessoa e as equipes médicas não conseguiram resolver a situação e essa pessoa veio a óbito por causa disso. As outras mortes também, assim como os outros casos, estão sendo investigados, inclusive o caso do Hungria, assim como a Marília bem pontuou, ele está internado aqui no DF Star, no hospital, num hospital importante aqui de Brasília, e a gente vai ao longo do dia também acompanhar o caso do Hungria. Essas análises demoram um pouco. Ao longo do final de semana a gente deve ter mais informações sobre esses casos todos. E Bus, Alexandre Padilha, mais uma vez, ministro da Saúde, dando ali uma saidinha do limite. Ontem ele afirmou que o Hungria estava realmente tinha tomado uma bebida com metanol, e depois teve que recuar, porque é a história da investigação. Enfim, informações ainda desencontradas, mas o que importa mesmo para a população que está nos acompanhando é evitar os destilados durante esse final de semana, pelo menos, enquanto a gente entende melhor essa situação toda. Ele disse que cerveja é menos difícil, aliás, é mais difícil de adulterar a latinha de cerveja, os vinhos também, né, porque a rolha é mais difícil de tirar, enfim. E também dá para diminuir um pouco o álcool no final de semana, né, Bus? Não precisa aí entrar com tudo no final de semana bebendo, dá pra gente fazer um pouquinho, diminuir. É ruim, deixa a gente inchado, com uma ressaca horrorosa. Vamos tentar fazer um final de semana free álcool. Não sei, pra mim também vai ser difícil. Eu adoro uma cervejinha, que isso? O melhor, Natália, é evitar, de fato, qualquer tipo de bebida alcoólica, pelo menos até semana que vem, na próxima semana. Eu espero que a gente entenda um pouco melhor o que está acontecendo. Porque o grande X da questão para as autoridades, e aí essa ânsia, às vezes, por dar informação, acaba errando. Foi o que aconteceu com o ministro da Saúde, foi o que aconteceu com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal ontem também, que divulgou uma nota, depois se corrigiu, falando que tinha casos confirmados, depois recuou. Enfim, é uma ânsia de dar informações, porque as pessoas, de fato, estão preocupadas com o que está acontecendo. Tem casos? Não tem? Como é que está a situação na minha cidade? A gente sabe que até agora a gente tem casos investigados em São Paulo, Brasília e Pernambuco. Mas as pessoas estão, sim, com esse receio. E a recomendação é essa, é que as pessoas evitem bebidas alcoólicas se beberem, optem pela cerveja, pelo vinho, que são mais difíceis de ser adulterados, mas que inicialmente, se possível, evitar o consumo da bebida alcoólica, pelo menos até esse final de semana, até a gente entender, porque o que é o cerne do problema não se sabe de onde está vindo essa adulteração. Né? Essa semana a gente teve inclusive embate do governo federal com o governo de São Paulo em relação à origem disso, porque a Polícia Federal abriu uma investigação e o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, falou que não estava descartada a participação do crime organizado dentro dessa suposta adulteração. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio dizendo na coletiva que marcou no mesmo horário, inclusive, da Polícia Federal, que não tinha nenhum indício de envolvimento do crime organizado. Mas a verdade é que não se sabe. Não se sabe ainda a origem. Nenhuma autoridade ainda é capaz de dizer aonde está o começo desse problema. Quem foi que alterou? Foi uma organização criminosa? Não foi? Foi um fato isolado? Não foi? Ninguém sabe responder essas perguntas, e aí, enquanto essas perguntas não forem respondidas, para a gente entender aonde começou esse problema, quem trouxe a origem desse problema, não tem como a gente garantir para ninguém que, olha, pode beber à vontade que nada vai acontecer, porque ninguém sabe aonde está a origem do problema e quais lotes de bebidas podem ter sido adulterados. É isso mesmo. Mudando um pouquinho então de assunto, Marília, também para falar de Poder Executivo, continuar falando, né, já que a gente falou aqui do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o governo Lula tem mais essa preocupação, portanto que agora é federal, não é mais só localizada ali no estado de São Paulo. Desculpa. E agora o presidente Lula está viajando, né? Foi para a região norte nessa sexta-feira. Enfim, você também tem mais informações aí sobre essa nova viagem do presidente.
É isso, Nath. Lula está cumprindo a agenda lá em Belém do Pará, que é a sede da COP30. Ele foi para lá ontem, quinta-feira, e tem agenda também nesta sexta-feira. Ontem, o presidente Lula fez entrega ali de algumas obras voltadas ali para a área de educação, e aí ele acabou falando, né, sobre essa crise envolvendo as hospedagens. Ela aí que teve um foco maior alguns meses atrás, tendo ali o presidente da COP30 tentando intervir, ele tentando de alguma forma manusear essa questão envolvendo o valor das hospedagens, que são valores que estão sendo cobrados de forma absurda. O presidente Lula, então, disse que ele vai dormir em barco e não em hotel. A gente separou esse trechinho da fala do presidente Lula ontem lá em Belém